Queridos irmãos, graça e paz, Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero pedir perdão mais uma vez pela última filmagem que nós fizemos. Nós havíamos preparado algo bem especial para todo o nosso ministério e levamos a nossa equipe de louvor, guardando as devidas precauções, e fizemos um ensaio, gravamos o ensaio, tanto áudio quanto visualmente, mas na hora da transmissão tivemos uma série de problemas e não conseguimos fazer a transmissão dos louvores. Logo em seguida, quando estávamos ministrando também a palavra, tivemos uma outra dificuldade de áudio. Eu quero mais uma vez pedir perdão aos irmãos. Muitas pessoas nos ligaram porque estava picotando demais. Nós até agora não sabemos o que pode ter ocorrido para que o áudio tivesse ficado tão complicado. Então a gente quer pedir perdão e, como eu havia prometido aos irmãos, a gente vai novamente transmitir a mensagem do último domingo para que você não fique sem a edificação na tua vida da palavra do Senhor. Amém, queridos? Então abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 8, versículo 37. Romanos, capítulo 8, no versículo 37, onde o apóstolo Paulo diz que em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores naquele que nos amou. Vamos orar? Senhor, uma vez mais nós te adoramos, nós te bendizemos, colocamos as nossas vidas diante de ti. Tu és maravilhoso, tu és eterno, tu és incomparável, Senhor. E nesta oportunidade de tempo, Senhor, eu quero colocar diante de ti todas as pessoas que estão agora nos ouvindo, que os teus filhos recebam a tua misericórdia, que os teus filhos recebam a tua graça, que os teus filhos sejam ornados verdadeiramente pelo amor do Senhor, e com isso eles possam ter respostas daquilo que eles estão buscando em ti, possam ter soluções, Senhor, de questões que estão fora do alcance de suas mãos de resolverem, sejam causas na justiça, sejam relacionamentos, casamentos frustrados, financeiramente a coisa está complicada. Eu sei, ó Deus, que tu podes fazer o impossível na vida dos teus filhos, e diante de ti eu coloco cada um agora, e a tua palavra que será ministrada aos nossos corações. Nós te louvamos, te agradecemos por ela, pela oportunidade que temos de juntos sermos edificados pela poderosa palavra do Senhor. Muito obrigado, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, fazemos essa oração. Amém, querido? Que Deus te abençoe, que Deus derrame a graça dele sobre a tua vida. No domingo eu estava falando exatamente sobre essa questão de Romanos 8,37. Vencido ou vencedor? Qual é a característica dessa resposta que você está? Vencido ou vencedor? Todos nós queremos sempre ser aqueles que são os vencedores diante dos desafios que surgem nas nossas vidas. Nós nunca queremos perder. Em fase alguma nós queremos perder. Não é verdade? Mas o que realmente acontece? Qual é realmente a grande conquista que nós precisamos buscar nas nossas vidas? A palavra do Senhor, ela é poderosa, querido. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículos 24 e 25, o apóstolo Paulo diz que aqueles que correm nos estádios, eles correm, na verdade, vários correm, mas somente um leva o prêmio, só um chega na grande conquista. E que nós devêssemos correr de tal forma que nós alcançássemos as nossas conquistas. Ele diz ainda no versículo 25 que aquele que luta, ele se abstém de tudo. Tudo isso para alcançar uma coroa corruptível. Nós devemos buscar a conquista de uma coroa incorruptível, é isso que o apóstolo Paulo fala. Nessa característica que o apóstolo Paulo coloca para nós, nessa ênfase que ele dá da coroa incorruptível, querido, eu fico analisando esse versículo, essa passagem bíblica, e eu fico vendo que
homens comuns, pessoas comuns, elas querem alcançar conquistas comuns. Aquilo que é corruptível, aquilo que eu quero dizer corruptível na característica de perecível. Jesus fala para a gente que a gente deve guardar o nosso tesouro no céu, onde a traça não corrói, onde ela não se deteriora. Está lá em Mateus capítulo 6 isso. E sabe o que eu entendo então? Que existe algo maior do que conquistas naturais. Conquistas naturais. As pessoas nobres, elas buscam as conquistas extraordinárias. Isaías, capítulo 32, no versículo 8, diz para mim que o nobre projeta coisas nobres e na nobreza ele se estabelece. Então, deixa eu analisar uma coisa com você. Se o nobre, ele projeta coisas nobres, então as suas conquistas são extraordinárias, são conquistas nobres. E eu quero te falar de pessoas comuns que alcançam conquistas comuns e de pessoas nobres que alcançam conquistas extraordinárias. Em 2 Reis, no capítulo 5, nós encontramos no versículo 1 até o versículo 3, o começo, na verdade, da história de Naamã, um grande general de batalhas, um grande conquistador de batalhas sírio. E nas suas conquistas eles levam uma menina hebreia, israelita, para a sua casa. E essa menina fica aos cuidados da sua esposa. E no convívio diário, essa menina percebe que esse grande general de batalhas é, na verdade, um homem leproso. Ele teve muitas conquistas, mas ele era leproso. E ela então fala para a sua senhora assim: quão bom seria que se o meu senhor estivesse agora em Samaria, com certeza lá tem um profeta que o curaria da sua lepra. Olha só que coisa extraordinária. Essa menina, ela era uma escrava na casa de um grande general, mas ela tinha uma nobreza. Ela alcançou uma conquista extraordinária. Apesar de ser prisioneira, serviçal dentro daquela casa, ela tinha algo que aquele general não tinha. Ela tinha milagre de Deus para mencionar, para testemunhar. E aquele homem, então, ele fica sabendo disso e vai para Samaria, ele procura o profeta, e a história é essa: ele mergulha no Rio Jordão 7 vezes, e ele então é curado da sua lepra. Ele, um exemplo de pessoas naturais que alcançam conquistas naturais. Essa menina hebreia, uma nobre que conquista as coisas extraordinárias. Provérbios, no capítulo 13, no versículo 20, diz: ande com o sábio e serás sábio também. Aquela menina na casa daquele homem tornou não somente um grande conquistador de coisas naturais, mas acima de tudo, um conquistador de coisas extraordinárias. Aquilo que o homem não pode tocar, o milagre da sua pele restaurada, o homem não podia fazer, Deus podia fazer, e ele chegou nessa conquista. Quero te dar um outro exemplo de pessoas nobres e pessoas comuns. Nobreza na Bíblia não está relacionada à riqueza externa, mas sim a valores intrínsecos, coisas que estão dentro do teu coração que não podem ser roubadas. Atitudes nobres. A palavra do Senhor nos dá um exemplo muito clássico de atitude nobre. Lá em 1 Crônicas, no capítulo 13, no versículo 3, eu vejo a história de Davi e uma comparação com Saul, rei Davi e rei Saul. Durante o governo do rei Saul, não houve a presença da Arca da Aliança, que era o símbolo de que Deus estava naquele lugar. E Davi, quando assume o governo de Israel e ele está em Jerusalém, a primeira atitude dele é chamar os príncipes, os anciãos de Israel, e fala com eles: olha, durante o período de governo de Saul, nós não nos valemos da Arca da Aliança, que estava em outro território.
que a gente possa trazer de volta a Arca da Aliança para que no meu governo a gente tenha a presença de Deus. Atitude nobre de Davi. Ele não queria governar sem a presença de Deus na sua vida. Lá em Mateus, no capítulo 16, no versículo 26, Jesus Cristo diz para nós que proveito há do homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Coroa corruptível, ganhar o mundo inteiro. Coroa incorruptível, perder a sua alma. As coroas corruptíveis são conquistas negociáveis. As coroas incorruptíveis são as conquistas inegociáveis. Com a salvação, querido, não há negociação. Ou eu recebo a salvação, ou eu não recebo. Não dá para manipular essa situação. E os mais que vencedores, eles têm algumas recompensas em suas vidas quando se tornam esses mais que vencedores. Romanos capítulo 8, no versículo 1, diz que agora já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. 1 João capítulo 1, versículo 7, a parte B, diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O que eu aprendo então? O mais que vencedor, ele tem recompensa sobre os grilhões do pecado. Os grilhões do pecado não têm mais efeito na sua vida. Somos mais que vencedores sobre esses grilhões, sobre o pecado. Somos também mais que vencedores sobre as nossas provações. Mais que vencedores sobre as provações. Tiago, no capítulo 1, no versículo 12, diz para a gente exatamente isso. Bem-aventurados sois vós ao passardes por provações, pelas tentações que o mundo oferece, porque nelas seremos aprovados e receberemos a coroa da vida. Então eu tenho que dar graças a Deus quando vem uma provação sobre a minha vida, mas eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida e Ele me faz vencedor. Ele me faz andar em lugares altos, em nome de Jesus. É o que está lá em Abacuque, no capítulo 3, né? E Ele que me faz andar em lugares altos. Versículo 19, se não me falha a memória. Eu também posso ser mais que vencedor sobre os prazeres que o mundo oferece. Mais que vencedor sobre os prazeres do mundo. Tem gente que não consegue, né, vencer os prazeres do mundo. Aqueles que estão em Cristo Jesus conseguem. Lá em 1 João, no capítulo 2, no versículo 15, diz para mim, não ameis ao mundo nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Lá em João, no capítulo 16, no versículo 33, o Senhor Jesus diz isso para nós. Eu vos falo isso para que vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. Eu só falo isso para que vocês tenham paz. Aflição e paz. Eu venci o mundo. Ou seja, Jesus venceu as aflições do mundo. Então nós somos mais que vencedores quando estamos nele. Consegue entender isso? Eu tenho paz apesar das aflições, porque eu estou em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu também posso ser mais que vencedor sobre tudo aquilo que me aprisiona. Em João, capítulo 8, versículo 36, diz para mim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem me liberta? O Filho. Se Ele me libertou, eu sou totalmente livre. Não vai ser um desejo que vai me travar, que vai me segurar. Eu vou olhar, por exemplo, né, as pessoas que gostam de bebida alcoólica, vai olhar para um copo daquela bebida e ela se torna irresistível para eles. Está aprisionado nisso.
não consegue vencer o vício do cigarro, por exemplo, está aprisionado. E tudo aquilo que te aprisiona não vem de Deus, porque Deus não é um Deus que aprisiona, Deus é um Deus que liberta. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Entenda isso. Então tudo aquilo que me aprisiona, eu estou acima dela, acima de tudo aquilo. Então eu sou mais que vencedor sobre tudo aquilo que me aprisiona. Louvado seja o nome do Senhor. E há uma grande recompensa, querido, para aqueles que são mais que vencedores. Apocalipse, eu quero te dar algumas menções dessa grande recompensa. Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 7, diz que o mais que vencedor, ele vai comer da árvore da vida. Ao que vencer, dar-lhe-ei que coma da árvore da vida. Exatamente aquela árvore que foi negligenciada por Adão. A árvore mais importante da vida de Adão, ele negligenciou. Mas aqueles que estão em Cristo podem comer dela, serão mais que vencedores. Em Apocalipse também, no capítulo 2 ainda, no versículo 10, diz que nós seremos coroados com a coroa da vida. Aquele que vencer, o mais que vencedor, receberá a coroa da vida. Ainda no capítulo 2 de Apocalipse, no versículo 17, diz o Senhor que Ele nos dará a comer do maná escondido e nos dará uma pedra, num anel, e nessa pedra vai estar escrito um novo nome para nós. Olha que coisa linda, o maná escondido que eu vou comer e um anel com uma pedra, com um nome exclusivo, novo, para aquele que é mais que vencedor. E ainda diz, em Apocalipse 3, 21, Jesus, o próprio Cristo, ele diz assim, aquele que vencer, convidarei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Imagine que coisa extraordinária, que conquista incomparável e inegociável para aqueles que são mais que vencedores. Pastor Mazinho, então como que eu me torno mais que vencedor? Quando a minha vida está absolutamente entregue a Jesus Cristo, o Senhor. Ele estará no centro do meu coração. Então, eu poderei ser mais que vencedor. Em todas estas coisas, somos mais que vencedores em Cristo Jesus, naquele que nos amou primeiro. Amém, querido? Receba essa palavra então no teu coração. Era essa palavra que nós colocamos na última mensagem e infelizmente não chegou até você, mas agora você pode ter essa palavra, estudar sobre ela e ser mais que vencedor em Cristo Jesus, que te amou acima de todas as coisas. Amém? Que o Senhor te abençoe e a graça dele seja derramada constantemente sobre a tua vida. Senhor, nós te louvamos. Nós te agradecemos por essa palavra, te bendizemos porque os nossos corações estão abertos para recebê-la. Bendito seja o teu nome e só tu, ó Deus, só tu pode nos tornar mais que vencedores. E então nós nos rendemos a ti e todas as nossas causas que aos nossos olhos são impossíveis diante de ti, nós somos vencedores em cada uma delas, porque o Senhor é vencedor. Não há uma batalha que o Senhor não vença. Não há uma conquista que o Senhor não tenha alcançado. Em ti, todas as promessas são possíveis. Ainda que aos nossos olhos sejam impossíveis, para Deus não há impossível. Muito obrigado por tua palavra trazida aos nossos corações, Senhor. Te louvamos e te bendizemos em Cristo Jesus. Amém? Receba essa palavra no teu coração, graça e paz, e até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus. Beijo no teu coração.